Serve de um mate, Martim. Oi, gente. Eu vou gravar um vídeo aqui em forma de live, porque vai ficar pra deixar salvo aqui. Oi, Livita! Pra deixar salvo. Oi, Davi! Como é que estão? Feriador. Eu vi que teve muitas curtidas a respeito do meu batismo. Na verdade, eu nem ia vir falar a respeito, me manifestar. Até mesmo para evitar comentários ou alguma coisa e dizer assim, agora que é mídia, agora todo mundo virou crente, agora que é isso, que é aquilo. Então, deixa eu contar um pouquinho pra vocês desde quando começou a minha história na igreja evangélica, tá? Eu fui... Oi, amore! Minhas aluninhas. A minha avó, Dona Alcina, ela é... Toda a minha família, ela foi católica. Inclusive, eu fui batizada, eu fui crismada, tudo na igreja católica. O Martim também foi batizado na igreja católica. E eu comecei aí... Martim... E eu comecei... Quando criança, muitas vezes, eu fui na igreja evangélica com a minha avó. E eu digo assim, que luqueteice aqui. Não entendia nada, assim. Eu olhava aqueles... parecia que tava exorcizando umas pessoas, assim. E eu não entendia nada e achava muito luqueteio, sabe? E eu dizia, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Tá. Quando, na verdade, eu nem entendia essa história de mundo espiritual, né? A minha bisa, mãe da minha mãe... A minha bisa, por lado da minha avó, né? Era uma velhinha tão calma, tão serena. E a minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma velhinha que ela carregava o mundo nas costas. E ainda assim ela conseguia ser serena. Eu vou tentar não me emocionar. A minha avó veio falecer de câncer. Ela só faleceu porque deu Covid nela. E em alguns momentos... E por causa do Covid, a imunidade dela não melhorou. E aí ela acabou falecendo. Mas a fé dela foi tão forte até o último momento. E mesmo assim, ela fazia a gente ir na igreja. E aquilo foi os primeiros momentos, assim, que nos fez ir. E a gente levava ela na Igreja da Graça. Até o dia que eu fui numa pregação do pastor Luciano. E ele falou umas coisas assim, de uma postura sobre valores, sobre família, que realmente eu acho que é isso o que a nossa sociedade precisa manter, né? São esses valores. E isso é muito lindo, né? A gente se emociona eu acabo me emocionando e não é de triste, é de emoção mesmo quando a gente fala nisso. Porque lá em 2018, 2019, quando eu comecei a estudar PNL, marketing digital, que eu comecei a seguir Pablo Marçal. E durante todo esse tempo que eu ressignifiquei a minha carreira profissional e foquei em trabalhar com o magistério na educação profissional e dar aula diversas disciplinas de administração, contabilidade e cuidar do Martim, de vez em quando tem que dar uns cascudos nesse danado. Muitas pessoas da sociedade às vezes não tem nem noção, né, do conteúdo e de quem é a Etênia numa sala de aula.
porque não viram, não conhecem, sabe da Etene Louquinha. E quando eu entrei para dar aula, lá em 2013, eu entrei com uma postura de que a vida, eu fui ensinada de que a gente precisava. Aí eu passei muito trabalho e é assim que tem que ser. O Martim tá aqui, danado. Nós tava jogando... Olha, nós tava brincando, mas... bingo, e agora ele não sei o que ele tá querendo. Ele quer sair pra vender as balas na rua. E daqui a pouco eu tô tentando engambelar. Agora eu não sei o que ele quer. O que tu quer? Agora não, eu tô fazendo live. Não, mas no tablet. Não, eu desloguei o Wi-Fi, o WhatsApp do tablet. E o do notebook lá? Não, depois que eu terminar aqui. Agora não. O teu terminar aí Eu já vai falei que demorar não. vai demorar Não interessa que demore. Demora meia hora. Espera eu terminar. Já falei uma vez. E eu só tenho ele. Eu só tenho ele. O coelho, o gato e o cachorro. E então, voltando, né? E naquele momento, quando eu entrei no magistério, eu tinha essa postura, né? Que eu tinha que ser assim, que eu aprendi assim, que a sociedade cobrava assim, que eu aprendi assim, que tinham sido sempre rígidos comigo daquela forma. E aí, quando eu fiz a imersão em PNL, que eu fui para Pelotas através de Inex, que eu conheci a Verônica, que eu conheci a Raquel, eu conheci um outro lado humano. E conheci e comecei a vislumbrar que cada pessoa é única. E isso transformou meu lado docente, principalmente, e que eu conseguiria dar uma aula e que cada aluno, talvez um não ia conseguir naquele momento e que eu poderia ajudá-lo de alguma outra forma. E isso eu posso me dizer que me melhorou muito como ser humano, né? E desde então... toda a PNL, que é a programação neurolinguística, tem muitos conceitos de como a gente ensina o nosso cérebro a funcionar. E que é a neurociência. E tá tudo escrito. E até eu dizia assim, o Silvio... eu dizia assim, Silvio, estuda sobre PNL e neurociência. O Silvio, muito inteligente, ele já dava... Eu acho que, se eu não me engano, ele era representante da Rinodê e ele simplesmente ele pegou o fio da meada e voou. Ele tá aplicando, ele tá dando... ele virou terapeuta e ele tá atendendo online da casa dele, faturando muito, né? E aí, tipo, não é que eu quis dizer pra ele que aquilo desse resultado, que aquilo ia dar dinheiro, mas eu digo, estuda, dá uma olhada sobre isso, porque... ele já tinha um propósito lindo de proporcionar renda para as pessoas. E ele leu aquilo e pá. Por quê? Porque a PNL me fez enxergar de uma outra ótica o ser humano. E principalmente eu na sala de aula, né? Como que eu ia ensinar educação profissional para os meus alunos se eu não tinha uma ótica individual de cada um? Aonde eles todos os dias eles trabalhavam das 8 até as 18 horas e às 7 horas eles chegavam lá, né? Às vezes eles se atrasavam, às vezes eles não conseguiam ir. E muitos eu me identificava, porque eu também a vida inteira trabalhei num turno e estudei no outro. E até hoje, né? A vida de professor é essa, a gente nunca deixa de estudar. E principalmente porque a gente faz parte, como professora, de um sistema... a gente sendo parte desse sistema, todo ano vem uma matriz curricular nova. E todo ano a gente precisa se adequar a essa matriz curricular. Então, todo ano a gente adequa o conteúdo. E aí, o que isso tem a ver com a Etene se batizar? Tem a ver com a questão da gente ser humano. Tem a ver com eu estar em casa, eu estar focada em dar aula e eu estar em casa cuidando do Martim.
Só que a necessidade do cuidar o Martim e a necessidade do sustentar a casa e principalmente cuidar da minha mãe, e eu digo cuidar é o dar atenção, é a hora que faltam as coisas, um salário mínimo, uma pessoa que toma remédio, não dá. Então, tipo, toda hora, pede isso, pede aquilo. Então, é meio como se eu fosse a mãe da minha mãe, a mãe do meu filho. Não tem. A gente empreende por necessidade. E eu acredito que isso é a grande maioria da população. Não é por investimento, por opção. Acaba sendo investir por necessidade, né? Então, vende brinco, vende isso, vende aquilo. Muitas vezes a gente escuta, mas tu não vai ficar rica vendendo brinco. Eu não tô preocupada em ficar rica, eu tô preocupada em vender o brinco de manhã pra ter o pão da tarde. E por muitas coisas, às vezes a gente quer empreender, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas o importante era sempre estar buscando por mais, a gente sempre querer melhorar, a gente sempre querer se desenvolver e a gente sempre querer estar ajudando o próximo, que isso é o que a educação nos proporciona, né? É a gente ter aquele olhar mais humano. E quando a gente, principalmente, sai da nossa casa, nossa realidade e vai para uma sala de aula. E eu falo ali mesmo, eu tendo sido professora da escola Patrocínio, que é uma escola central, existe muita necessidade, sim. Existe alunos que eles vêm de periferia para estudar, para fazer o ensino médio. E existe escola de periferia que a realidade não é diferente de grandes centros, gente. Que só quem vive a escola de periferia tem um olhar diferente. Eu digo assim, eu sonho que todas as pessoas que às vezes acaba julgando tivessem a oportunidade de ir pra lá, né? Tem coisas que às vezes a gente até tem vontade de falar e eu não sei se seria ética ou até por estar dentro do sistema não pode. E eu tenho a boca de sacola, às vezes mas não posso falar. Mas a vontade que eu acho que Deus, por isso que Deus não me fez pobre, porque eu acho que o pouco que eu tenho eu já divido e por isso que eu não tenho, porque se eu tiver 100 reais e eu tiver que dividir com quem não tem, eu vou lá e divido. Por isso que eu acho que Deus me fez pobre, porque se eu tiver que dividir, eu vou dividir, porque se eu tivesse rica, eu nunca ia ter, porque eu sempre ia estar dividindo. Então, assim, não é o fato de... E o que isso tudo tem, que às vezes até eu começo a falar e fico caduco. O que isso tem a ver com o batismo, né? Tem a ver que todas essas pessoas que estão lá em São Paulo, que estudaram a PNL, todas elas se conectaram com Deus de alguma forma, né? A conversão, a estudar a espiritualidade e a necessidade de eu voltar, sair da minha profissão administradora, com potencialidade na contabilidade, em gestão e várias outras áreas que todo mundo me diz assim, Eteli, tu é super inteligente. Sim, eu por estar em casa, por ser professora de uma área muito ampla, não é português, matemática, não é da área de formação básica, né, de uma área mais profissional, acaba que sim, não gera uma renda suficiente para o meu sustento. Mas enquanto que eu estou em casa, eu estou consumindo um conteúdo e eu estou me voltando para cuidar do Martim, para botar limite nele, para criar ele. E talvez seja essa a minha missão enquanto mãe, enquanto ele tá pequeno, porque é isso que as nossas mães fizeram. E eu vejo muito a minha mãe dizer assim, não te mata tanto trabalhar. Porque eu me matei tanto a trabalhar e que hoje eu tô velha, sem dinheiro e vocês não têm tempo pra mim e vocês me jogam na cara de dizer que eu tanto trabalhei e agora vocês não lembram do esforço que eu fiz pro sustento, vocês lembram que eu não tive tempo pra vocês. Então tem coisas que a gente vai passando
e que só Deus que vai dando suporte, que vai dando sustentação e que vai colocando as pessoas certas no momento. E desde aquela Etene que acompanhava a avó que eu acompanhava a minha avó nos cultos, e que a avó doente eu levava ela, e que ela queria que a gente se convertesse, e a gente dizia, não, isso não é pra mim. Eu acho que esse é o maior legado que ela podia ter deixado. É ter esperado ela falecer pra ter entendido que isso é a melhor escolha da vida da gente. E não, isso não é o efeito cascata, porque agora todo mundo tá indo, eu tenho que ir. Não, eu tô falando que de todas as experiências que eu com 40 anos vivi, essa foi o posicionamento que eu tive pra mim. Que eu com 12 anos comecei a trabalhar, que eu aprendi a vender Avon, eu saía vender pão pra minha mãe, e que eu sempre com muito esforço trabalhei, que eu não sei o que é ganhar uma calcinha da minha mãe desde muito nova, que eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui muito família, sempre tive na volta de pessoas de bem, que isso formaram quem eu sou, o meu, como é que eu vou dizer, o meu caráter, né? O meu legado, o meu coração. Eu sou meio espoleta, que tanto que a minha amiga me dizia, tenho que ter falta de polimento, porque ainda tu é do interior. Tem gente que é do interior que é mais polido que eu, mas é o meu jeito de ser. Mas eu estou em processo de aprendizagem, né? Quem sabe, né? Então, foi o posicionamento que eu tive, que eu escolhi pra mim. Bom, se eu conseguir avançar todos esses anos, eu levei 40 anos evoluindo a trancos e barrancos com tudo que foi dificuldade. Nos últimos 10 anos, eu passei tudo que foi dificuldade para criar e sustentar meu filho sozinha. Eu resolvi que não tem outro que não vá levar minha vida adiante se não for com Deus. Resolvi, me posicionei, porque é uma opção minha entregar, como é que eu vou dizer assim, entregar minha vida a Deus. E quando eu falo isso por quê? Porque eu tô dentro de casa estudando, eu tô dentro de casa trabalhando, eu tô dentro de casa cuidando do meu filho. Mas tu viajo de carona. As pessoas não precisam saber das dificuldades que a gente passa, e tá todo mundo passando por isso. Tá todo mundo matando o seu leão, escolhendo as suas prioridades. Cada um tem as suas realidades diferentes, as suas necessidades. E tá todo mundo, como é que eu vou dizer assim, ó, nas suas prioridades. A minha prioridade, como eu digo, é evoluir, mas é evoluir a Etene de ontem, a Etene espoleta, a Etene que... a régua de que quer dizer que sucesso é ter riqueza, depende, né? Depende. Para alguns o sucesso é ter uma casa com seu carro, para uns o sucesso é ter paz, para outros o sucesso é ter família. Então, a régua de cada um tem que ser individual, né? E sempre é o quê? O sucesso de quem? Talvez eu trabalhei no comércio, eu saí do comércio, estudava na Unipampa de noite, me formei, consegui entrar pro estado para dar aula, ganho melhor, ótimo. Talvez eu consigo fazer um cursinho e consigo melhorar de vida, eu passei num concurso, consegui melhorar de vida. O que eu quero para mim? Quais as projeções que eu quero para mim? Então, tudo isso é a meta que a gente tem. Mas se a gente não colocar Deus na frente da gente, nada vai pra frente. Então, tudo isso, das vezes, a gente fica procurando, e é natural da gente como mulher, é buscar o nosso meio, né? Tá, mas peraí, eu batalhei tanto, eu estudei tanto, o que eu faço, né? O que eu tô fazendo? Eu tô cuidando do meu filho, mas enquanto eu tô cuidando do meu filho, que eu não tenho com quem deixar, eu não tô conseguindo ter renda. Mas aí eu tô sobrecarregada. Mas não trabalha porque não quer, não tem dinheiro porque não quer. Então, às vezes, sim, a gente ser mãe solo, a gente acaba tendo um certo julgamento. E a gente escuta muitas coisas. E às vezes a gente tá em casa e tá estudando, tá buscando se desenvolver porque tá pensando um pouquinho mais lá na frente.
Mas tudo são escolhas. Então esse é um pouquinho da história sobre a questão do meu batismo, né? Mas eu, como digo, eu tenho a mente aberta. Eu gosto muito de conversar sobre essa parte de espiritualidade, porque eu acho que eu sempre digo que eu acho que tem gente muito mais humana, muito mais do bem, às vezes dentro da própria Umbanda, do que dentro do espiritismo, porque às vezes tu ajudar aonde tu vai ter um benefício próprio, isso não ajuda, isso é interesse. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente acaba que a gente não pode falar porque tudo tem duplo sentido. Só que no momento que a gente não se posiciona, a gente deixa de influenciar pessoas que também podem estar ajudando. Ah, mas eu não ajudo porque parece que não faz sentido. Não, faz sentido, né? E às vezes não é porque eu tô ajudando que ninguém tá vendo, que eu não preciso de aplausos. Porque todo mundo sempre conhece quem ajuda e quem começou a ajudar ontem por algum interesse próprio. As pessoas não são burras, a internet tá aí, as pessoas conseguem identificar quem tá cobrando um posicionamento e querendo dar uma moral de cueca. Então, essa é a minha história, né? A Etene não virou cristã de uma hora para outra. E já existe um histórico na família, principalmente na questão de uma escolha, né? De uma escolha de uma pregação do pastor Luciano dentro da Igreja da Graça, onde eu vi nele muita verdade, onde eu vejo em todas as pregações dele aprendizagem, coisas de uma verdade, onde não vem uma pregação pronta para simplesmente domar as pessoas com fins lucrativos, né? E isso é uma das coisas que a gente vê muito nas igrejas evangélicas, uma certa doutrinação para que haja arrecadação de dinheiro. E que aí, às vezes, o pastor lá tá abonado, enriquecido, lá andando de carro zero, e as coitadas das pessoas com necessidade financeira. Às vezes endividado para dar dinheiro para uma igreja. Gente, isso aí não é coisa de Deus. Isso aí é simplesmente usar a igreja como fonte de renda. Isso não é ser de Deus. Então, a gente hoje precisa também abrir a mente, evoluir. Às vezes não é usar uma pulseirinha que me deram na igreja que vai fazer eu ser de Deus ou vai dizer que aquilo vai funcionar na minha vida. Escutou a palavra na igreja, abre a Bíblia, reflete, tira o teu pensamento, evolui a cabeça. Eu acho que é isso que também a gente precisa estudar e se desenvolver. E claro, né, cada lugar tem o seu grupo, cada lugar, cada congregação é menor, tu consegue conviver. Eu faço parte da congregação Raiz aqui no Pedrito, a Dani abriu a dela e que bom, né, porque não é porque eu sou de uma e ela é de outra que existe competição, claro que não, sempre vai existir quem vai se conectar mais com outra, né? Ela vai atrair, que bom, e cada vez mais, tanto que tem uma palavra numa outra pregação que teve que quanto mais pessoas, de fato, tiverem essa mesma mentalidade e que as pessoas só vão, que a nossa região, a nossa cidade só vai evoluir quando as mentes se abrirem. Aonde uma empresa evoluir e que os funcionários evoluírem juntos, eles não vão querer sair da empresa. Agora, por que todo mundo às vezes quer sair da cidade? Porque não existe uma evolução onde só a empresa evolui e o funcionário não evolui e segue sempre pobre. É a mesma coisa do pastor, aquele pastor que só quer arrecadar dinheiro, aí o pastor lá tá montado no dinheiro e os servos lá sempre na pobreza, endividado para dar dinheiro para a igreja. Que nem, por exemplo, uma igreja católica que eu me criei vendo, tendo que dar as moedinhas lá pro Papa luxuar no ouro. Isso eu acho que Etênia, acho que isso não é o que Deus quer da gente. Às vezes não adianta eu dar o que eu não tenho,
Sendo que às vezes vai faltar pra minha casa se eu, de fato, o que eu posso ajudar é dar um ombro amigo pra uma pessoa que precisa. Então, esse é meu posicionamento, esse é é a minha palavra das coisas, assim, do porquê que eu me batizei. E as coisas acho que chegam a um ponto que a gente vai se posicionando e precisa se posicionar. Acho que às vezes as pessoas não conhecem o lado profissional e sério que acontecia da Etene dentro da sala de aula. Acontece a Etene brincalhona, a Etene que às vezes está no mercado de calça jeans e chinelo de dedo. Ai, porque a imagem é que fica. Gente, às vezes não é. A gente não pode julgar capa pelo livro. Vai fazer diferença? Vai. Mas depende, porque eu já fui bancária? Fui bancária. Mas às vezes eu também vi uma sociedade falida, endividada, querendo ostentar. Pra quê? Né? Então, estão tudo reflexões que a gente às vezes está adoecido, depressivo, doente emocionalmente para agradar a quem, né? Então, às vezes a gente tem que voltar a olhar para dentro, curar o nosso eu, o que tá doendo, né? E eu acho que isso só quem vai fazer isso na gente é Deus. Eu digo assim, acho que o maior sonho da minha vida é quando a Etene conseguir ser calma, tranquila, ser menos ansiosa, depressiva. Quando a gente se ataca de ansiedade, depressão, às vezes é quebrar as crenças do passado, né? E às vezes não é por mal, às vezes é a própria passado doloroso, né? Mas isso tudo com terapia e com Deus no coração. Então, é esse o meu depoimento, as coisas. E depois eu vou gravar um videozinho, fazer um edit pra vocês aqui deste momento que, quando eu desci as águas, o sentimento que eu tive foi de paz, de renovo, tá? Um beijo pra vocês e esse vídeo hoje sim eu vou deixar gravado pra vocês, porque sim, tem gente da minha cidade que me conhece, mas tem muitos seguidores de fora que só me conhece virtualmente, que me acompanha, para vocês verem também, né? Eu acho que a gente também vai conseguir colocar Dom Pedrito na rota turística quanto a gente conseguir mostrar esse nosso lado hospitaleiro, afetivo, para que outras pessoas de fora queiram vir conhecer a nossa cidade e mostrar que nós somos o berço. Nós somos o berço do Brasil no lado afetivo hospitaleiro, que todo mundo ama ser recebido, que todo mundo se ajuda, que todo mundo tem um carinho e que às vezes a gente só precisa fazer isso aqui, ó. Limpar os óculos e que nem sempre aquilo que eu tô sentindo é daquele jeito e que às vezes a gente só precisa limpar os óculos e enxergar de uma forma melhor. Porque às vezes eu só tô ansiosa, às vezes o meu remedinho tá desregulado e tá tudo bem, tá? Fiquem com Deus, um bom feriado pra todos.